Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite. Bom, sou a doutora Mileide, como vocês já me conhecem. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês na minha primeira live pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que vocês escolheram, que são os métodos contraceptivos de longa duração. E eu lancei essa enquete nas minhas redes e vocês votaram, né? Teve 60% de escolha para os métodos de longa duração, contracepção de longa duração. Então, é isso que a gente vai falar hoje nessa live, certo? Gostaria de falar para vocês que esse tema foi um tema escolhido por vocês para que a gente possa comentar um pouquinho. O meu papel aqui é apenas informar para vocês sobre esses métodos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum representante, nada. Então, é apenas para que vocês esclareçam dúvidas e conheçam mais um pouquinho de cada um desses métodos, ok? Bom, antes de começar, queria agradecer todo mundo que está envolvido comigo nesse projeto, né? Gostaria de agradecer em especial ao Matheus, ao Diego, que estão aqui comigo, me ajudando, né? Agradecer a Merismar e agradecer a todos os meus amigos e colegas que me incentivaram, me apoiaram e que me ajudaram a divulgar essa live para vocês, tá? E vamos começar, né? Então, essa live ela está sendo transmitida pelos meus canais no Instagram e no Facebook. Quem estiver acompanhando pelo Facebook vai notar que a tela que vai aparecer para vocês ela está mais centralizada, porque no Instagram a tela é vertical, então por isso que a configuração vai ficar um pouquinho reduzida no Facebook, certo? E, bom, eu vou fazer a apresentação de uma forma com a apresentação de slides, tá? E vou falar um pouquinho de todos esses métodos e ao longo das minhas explicações eu já vou tentar responder algumas dúvidas que vocês trouxeram até mim pelas redes sociais e ao final eu vou ter uma sessão de dúvidas onde eu vou tentar também responder as dúvidas que vocês deixaram nas redes sociais e que vocês podem deixar agora nos comentários, certo? Então, quem tiver alguma dúvida ao longo da apresentação pode deixar a dúvida nos comentários e ao final eu vou responder essas perguntas, ok? Então, vamos começar, né? Então, fiquem à vontade, participem, deixem suas dúvidas e vamos lá aprender um pouquinho, tá bom? Bom, então, como eu disse, eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre todos esses métodos, tá? Eu estou aqui apenas para informar vocês sobre essas opções. Quando a gente pensa em métodos contraceptivos, eu queria começar falando um pouquinho para vocês sobre como é a anatomia do sistema reprodutor feminino. Por quê? Para a gente entender como esses métodos atuam. Então, quando a gente pensa no sistema reprodutor feminino, nós temos o útero, né, que é um órgão no formato de uma perinha, tá? E que tem uma cavidade interna, né? E essa cavidade ela é revestida por um tecido que a gente chama de endométrio, que são as células do endométrio que saem via vaginal durante a menstruação, tá? Comunicando o útero com os ovários, nós temos as tubas uterinas, tá? E temos os ovários, que são as gônadas, né? Que seriam o órgão, né? Que é responsável pela produção da sementinha feminina, que a gente chama de óvulo, tá? Então, uma vez por mês, a mulher libera um óvulo que para acontecer a formação do neném, né, do bebê, tem que encontrar o espermatozoide, que seria a sementinha do homem, né? E como que isso acontece? Quando você tem a relação sexual, o homem ejacula na vagina, os espermatozoides que caem ali, eles sobem pelo canal vaginal,
entram pelo útero, pelo colo do útero, sobem pela cavidade uterina e vão até as trompas, onde eles vão encontrar o óvulo, que é liberado pelo ovário, certo? No fenômeno que a gente chama de ovulação. E quando o espermatozoide encontra o óvulo, eles se fundem e forma o neném. Esse neném que é formado, ele vai se deslocar pelas trompas e vai chegar até a cavidade uterina, onde ele vai se implantar no endométrio e se desenvolver, certo? Quando a gente pensa nos métodos contraceptivos, seria qualquer método em que eu realize algum bloqueio dessa formação do neném, que eu não permita que aconteça uma gravidez, certo? Então, eu atuo em algum desses fatores, né, fazendo com que eu não consiga engravidar, certo? Quando a gente pensa, então, nos métodos contraceptivos, nós temos aqueles que utilizam hormônios, que são os hormonais, e os não hormonais, que seriam aqueles livres de hormônio. Quando nós pensamos em hormônios utilizados para prevenção de gravidez, nós temos dois tipos de hormônios, que são o estrogênio e a progesterona. São hormônios femininos que nosso corpo produz e que está presente em uma grande lista de métodos contraceptivos, né, como eu listei aqui, que é a pílula anticoncepcional, que nós temos várias no mercado, de diferentes dosagens, de diferentes tipos de hormônios, assim, subtipos, né, de estrogênios, de progesterona, então, existe uma variedade dessas pílulas. Nós temos o injetável mensal, que também é formado de estrogênio e progesterona, que você toma, uma injeção que você aplica uma vez por mês. Nós temos o adesivo, que seria um adesivo, um PET, que a gente fala, que você cola em alguma região do corpo e troca uma vez por semana, que também é formado por estrogênio e progesterona, e o anel vaginal, que é um anelzinho que é colocado dentro da vagina e que vai liberando estrogênio e progesterona e você troca a cada 3 semanas, certo? Todos esses métodos possuem essa composição de estrogênio e progesterona, certo? Esses hormônios, eles, efeitos colaterais, essas coisas, variam um pouco de acordo com o tipo que a gente está utilizando, né? Mas, de uma forma geral, o mecanismo de ação, nesse caso, quando a gente usa esses dois hormônios, o principal deles é bloquear a ovulação. Como eles são métodos hormonais, pela presença desses hormônios, o ovário ele não consegue liberar o óvulo. E, desta forma, sem a sementinha feminina, não tem como você formar o neném, certo? Além disso, esses métodos eles também fazem com que a movimentação das trompas seja alterada e, além disso, eles afinam a camadinha interna do útero, que a gente chama de endométrio, porque caso seja formado um neném, ele não consegue grudar e se desenvolver, e eles também provocam um espessamento do muco cervical, que seria uma secreção que a gente tem no canalzinho do colo do útero, que dificulta o espermatozoide subir, certo? Então, além do efeito de bloquear a ovulação, eles também têm esses outros efeitos locais. Não é a minha intenção de detalhar cada um, eu quero falar dos métodos de longa duração, certo? Mas eu estou citando aqui só para vocês entenderem um pouco sobre esse tipo de método. O que é o maior porém, né, desses métodos que tem estrogênio e progesterona? Esses métodos, alguns estudos foram realizados e foi observado que os métodos de estrogênio e progesterona aumentam o risco de trombose em cerca de 4 vezes comparado com as pacientes que não utilizam nenhum método. Então, por exemplo, pacientes que já tiveram história de trombose não podem utilizar esse tipo de método. Pacientes que já tiveram história de câncer de mama, que já tiveram história de AVC, infarto, né? Pacientes
mais velhas, acima de 35 anos, e tabagistas pesados, também não pode, hipertensas. Então, são tipos de métodos que são contraindicados em determinadas situações, certo? Vale lembrar que a escolha do método contraceptivo ela deve ser discutida pelo médico, discutida entre o paciente e o médico. Por quê? Porque é nessa avaliação entre o paciente e o médico que o médico vai avaliar a história de saúde dessa paciente, vai ver todos os seus fatores de risco para determinadas situações, vai ver o perfil de sangramento, presença de problemas de saúde que já teve ou que tem e que podem contraindicar algum método específico, certo? Então, isso tem que ser muito bem avaliado durante a consulta para a escolha do melhor método para cada paciente. Por quê? Porque não quer dizer que para minha prima esse método é bom, que vai ser bom para mim, porque é um organismo diferente, uma saúde diferente. Então, a gente tem que saber diferenciar essas coisas, certo? Voltando agora sobre os métodos hormonais, então, além desses que eu falei que são de estrogênio e progesterona, a gente tem os métodos que contém também um hormônio, só que apenas progesterona. 2 desses métodos, que é o implante hormonal, o Implanon e o DIU de levonorgestrel, eu vou falar mais para frente porque eles estão dentro da categoria dos métodos de longa duração, que é o tema da nossa live. Mas falando rapidamente sobre esses outros 2, que é a pílula e o injetável trimestral, então nós temos essa opção, né, que são métodos que possuem apenas progesterona como hormônio, né? E a pílula a pílula injetável são métodos reversíveis, né? Que se você mudar de ideia, mês que vem eu não quero tomar, você pode parar de tomar, certo? E a pílula, antigamente, ela era muito utilizada principalmente no pós-parto, que era o efeito dessas pílulas era mais local, né? Então, por aumento de espessamento cervical, do muco cervical, a atrofia, que seria a murchar a camadinha interna do útero, que é o endométrio, diminuir a movimentação das trompas, não permitindo que haja o deslocamento dificultando, né, o deslocamento do óvulo e do espermatozoide. Então, eram muito utilizadas no pós-parto, porque esse tipo de método, com apenas progesterona, todos eles são métodos que podem ser utilizados durante a amamentação, certo? Então, podem ser utilizados no pós-parto. E as pílulas de progesterona são muito utilizadas ainda nessa fase, né? E depois surgiu uma nova pílula, que é as pílulas de desogestrel, que é um tipo de progesterona que você tem uma alta eficácia e que pode ser utilizada independente se está amamentando, pós-parto, que a eficácia é boa também, certo? Mas tem que ser um regime contínuo, ou seja, você tem que emendar uma pílula, uma cartela na outra, tá? E o injetável, você faz uma injeção a cada 3 meses, tá? É bom para quem tem dificuldade de lembrar, né? E o implante hormonal e o DIU de levonorgestrel eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, certo? Bom, agora vamos começar então o tema da nossa live, que são os métodos contraceptivos de longa duração. Esses métodos, eles são métodos que previnem gravidez, são utilizados com esse fim, né? São métodos reversíveis, ou seja, se eu desejo engravidar, eu posso parar de usar esses métodos que eu vou poder engravidar, né? E o tempo de ação deles é de 3 anos ou mais, certo? Então, nós temos o DIU hormonal, que é o DIU de levonorgestrel, o DIU de cobre e o implante hormonal. Por que esses métodos estão sendo cada vez mais utilizados hoje em dia, né? No Brasil ainda não tanto, mas no exterior já tem uma tendência maior para a utilização desses métodos, devido à sua alta eficácia, né? Então, quando a gente compara esses métodos de longa duração com os outros métodos, como a pílula, por exemplo, né, o anticoncepcional na forma de pílula,
a gente vê que esses métodos, todos eles são mais eficazes. Então, nessa tabelinha aqui, eu mostro para vocês a porcentagem de pacientes que engravidaram utilizando esses métodos. Se vocês verem, a pílula, cerca de 9%, 9 em cada 100 mulheres que utilizam pílula engravidaram, certo? Se a gente pensa na camisinha, por exemplo, é em torno de 20%. Então, se você utiliza apenas camisinha, a chance de você ter uma gravidez é em torno de 20%, 20 em cada 100 mulheres, certo? Então, não é um método de alta eficácia. Vale lembrar que a camisinha, ela protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que nenhum desses outros métodos protege, certo? E também ela protege contra a gravidez. Então, quando a gente passa para esses métodos de longa duração, então se a gente olhar o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel, que é esse SIU-LNG, que seria o SIU de levonorgestrel, a taxa de gravidez deles é muito baixa. Então, com o DIU de cobre é em torno de 0,8%, ou seja, 8 em cada 1.000 mulheres engravidam utilizando o DIU de cobre. O DIU de levonorgestrel são 2 em cada 1.000 mulheres, né, 0,2%, que são taxas semelhantes, por exemplo, à laqueadura, que é a cirurgia onde a gente corta as trompas da mulher para ela não engravidar, que é a chance de você engravidar com uma laqueadura é 0,5%. E se você vê o DIU, é 0,2%. A vasectomia, que é a esterilização masculina, a chance de gravidez é 0,15%, né? Então, é bastante semelhante esses métodos com esses métodos definitivos. E o método mais eficaz é o Implanon. Então, o Implanon, que é o implante hormonal, a chance de uma mulher engravidar utilizando ele é em torno de 0,05%. Ou seja, 5 mulheres em cada 10.000 mulheres engravidam utilizando o Implanon. É menos do que laqueadura, do que vasectomia, do que qualquer outro método. Então, é um método muito eficaz. É recomendado muito para quem não quer engravidar de jeito nenhum, certo? Mas a gente tem que olhar as outras variáveis para saber se é um bom método para aquela paciente, né? Além disso, foi feito um estudo, que é esse estudo CHOICE, que avalia a taxa de continuidade. O que seria isso? As pacientes que estão utilizando um método contraceptivo e que ao final de um ano gostam e que querem continuar utilizando esse método contraceptivo. Foi visto que os métodos de longa duração, por exemplo, 88% das mulheres, mais ou menos 86% das mulheres que utilizam o método de longa duração, ao final do primeiro ano, querem continuar usando aquele método, porque gostaram, se adaptaram bem. Quando você compara, por exemplo, com a pílula, é em torno de 60%. Então, ao final do primeiro ano, cerca de 60% só que quer continuar. Então, é um fator que faz com que muitos pacientes escolham esse método, certo? Então, além de alta eficácia, além de satisfação em utilizar aquele método, são métodos em que a paciente ela não precisa lembrar de tomar, certo? Então, isso que está muito relacionado também com a eficácia, né? Não é um método que depende de você lembrar, ele está agindo ali independente de você lembrar ou não, entendeu? E, além disso, são métodos que têm baixo efeito colateral, comparado com outros métodos, né? E por isso que esses métodos estão ganhando cada vez mais espaço, né? Mas, para a gente saber se é o método ideal para você ou não, a gente tem que primeiro avaliar o seu perfil, né? Então, às vezes, não é o melhor método para você. A gente tem que avaliar caso a caso, certo? Bom, agora eu vou falar em específico do Implanon. Então, vamos lá falar sobre Implanon. O Implanon é um tubinho de plástico. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês, tá? Ele é do tamanho de... Esse aqui é uma amostra, tá? Ele não é verde. O real mesmo, ele é branquinho. Mas ele é do tamanho de um palitinho de fósforo. Ele tem 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro. E a gente coloca, ele vem dentro
dispositivo para inserção, ele vem aqui dentro, certo? E a gente utiliza isso aqui para inserir na paciente. Esse aqui é só um demonstrativo, né? Mas quando ele vem embaladinho, isso aqui tudo é estéreo. E quando a gente vai inserir, a gente insere no braço, tá? E é um implante que você coloca embaixo da pele, tá? Então, ele fica embaixo da pele do braço. Geralmente, a gente coloca no braço não dominante. Então, por exemplo, se você escreve com a mão direita, então você vai colocar no braço esquerdo, certo? E ele é formado apenas de progesterona. Então, no tubinho, nós temos a progesterona que vai sendo liberada aos pouquinhos na corrente sanguínea e, lembrando da forma de prevenção de gravidez, o Implanon, ele faz um bloqueio, aí eu vou falar disso aqui, que isso é o mecanismo de ação. Como que ele age prevenindo gravidez? Ele inibe a ovulação, que seria a liberação do óvulo, né? Além disso, ele tem o efeito local no útero, que seria aumentando o muco cervical, né, fazendo com que esse catarrinho, vamos dizer assim, do colo do útero fique mais espesso, não permitindo que o espermatozoide suba. Além disso, ele faz com que a camadinha interna do útero, que é o endométrio, que é aquelas células que saem na menstruação, fique mais fino, né? E então não permite com que o neném grude ali. Além disso, ele faz com que as trompas tenham uma menor motilidade, não permitindo, dificultando, né, a chegada do espermatozoide no óvulo ou até a chegada do óvulo no útero, certo? Então, além disso, né, que ele tem um efeito local no útero e um efeito de bloquear ovulação, né? Então, por isso que ele tem uma alta eficácia. Ele não depende da tomada da paciente. E outra coisa que é uma vantagem dele em relação ao DIU é que ele não sai do lugar, né? Então, você coloca ele aqui no braço, ele não tem um perigo, vamos dizer assim, de expulsão, certo? Bom, então, entendemos como que é o mecanismo que ele age, certo? Quando a gente pensa em efeitos adversos, isso é uma dúvida muito frequente que vocês perguntaram muito sobre o que eu posso ter de efeito colateral devido ao uso desse método, né? Então, ele vai liberando progesterona, então é um método que tem apenas progesterona, por inibir a ovulação, ou seja, ele inibe a produção hormonal pelo seu ovário, certo? Então, ele faz com que, por exemplo, você tenha alívio de TPM, tá? Então, as mulheres que sofrem muito de TPM, quando usam Implanon, pode ter uma melhora desse sintoma, porque ele bloqueia a função, por bloquear a ovulação, tudo, né? Ele bloqueia essa produção hormonal do ovário, então a gente não tem tanto essa oscilação hormonal, que é o que está relacionado com a TPM. Então, a gente nota uma melhora de TPM. Por ser fácil de lembrar, tem uma grande adesão por adolescentes, que às vezes é um grupo que tem uma certa dificuldade de lembrar em tomar, então tem uma aceitação muito grande nesse grupo, e por ser um método apenas de progesterona, ele pode ser utilizado em pacientes que já tiveram história de trombose, hipertensas, pacientes que têm enxaqueca, e outras contraindicações dos métodos hormonais, né, de estrogênio e progesterona. Então, quem já teve trombose, hipertensão, enxaqueca, tudo pode utilizar o Implanon, certo? E não poderia utilizar aqueles outros métodos que têm estrogênio. A gente vê esse foi um estudo que foi feito analisando quase 1.000 mulheres que utilizaram o Implanon, e foi visto que 15% delas apresentavam dor de cabeça, que é a cefaleia, 12% notaram um aumento de peso, ou seja, Implanon engorda. Nesse estudo foi visto que 12% das pacientes relataram que ganharam peso com o uso do Implanon. Por outro lado, foram feitos outros estudos, né, que avaliaram o ganho de peso
das pacientes que utilizaram o Planon comparado com a utilização de DIU Mirena e do DIU de cobre, que é livre de hormônio. E foi visto que o ganho de peso entre elas era semelhante, tá? Então, ficou-se na dúvida se esse ganho de peso é devido ao uso do implante ou se é devido ao próprio, com o envelhecimento, você tem uma diminuição de metabolismo e outros fatores, certo? Então, não é bem claro, assim, comprovadamente científico que ganha peso. Mas nesse outro estudo, 12% relataram. Mas se a gente pensar pelo outro lado, 88% não ganharam peso, tá? Um efeito colateral que é muito relatado pelas pacientes no consultório, não só pelo Implanon, mas também pelo Mirena, pelos DIU de levonorgestrel, né, o aumento de acne. Todo método de progesterona a paciente ela pode notar isso um pouco, tá? Esses efeitos colaterais são muito dose dependente. Essa acne, ela pode acontecer porque talvez essa paciente parou de usar algum método contraceptivo que melhorava a acne e aí ela parou para usar esse outro método e aí ela começou a ter um aumento de acne porque parou um método que melhorava a acne, certo? Ou porque a presença da progesterona está aumentando a acne, né? Então, nesse caso, tanto pacientes que usaram DIU de levonorgestrel e Implanon, relacionado ao Implanon, 11% relataram aumento de acne. Isso pode acontecer, não é uma acne severa, tá? Pode ser facilmente tratado com outros métodos, como tratamento local ou com alguma medicação via oral para aliviar esse efeito colateral e é um efeito colateral muito dependente da dose, certo? Então, quanto menor a dose do hormônio, menos efeito colateral, esse efeito, né? E outro efeito comum, né, que foi relatado pelas pacientes é a dor na mama, que a gente chama de mastalgia. Por quê? Porque as glândulas mamárias, elas sofrem muita influência da progesterona. Então, pacientes que utilizam métodos que contêm progesterona podem ter esse efeito colateral que a gente pode tratar com outros medicamentos para alívio desses sintomas. Bom, como eu disse, a questão que os efeitos colaterais são dependentes da dose, né, a gente vê que as pacientes que nas primeiras 6 semanas após a colocação do Implanon, nós temos uma liberação nesse período de cerca de 60 a 70 microgramas do hormônio da progesterona, que é o etonogestrel, por dia. Então, é um momento onde eu tenho uma grande liberação desse hormônio na corrente sanguínea, consequentemente, é uma fase onde eu posso ter mais desses efeitos colaterais. Depois, com o passar do tempo, a dose que vai sendo liberada, ela é menor. Então, a gente pode notar uma diminuição desses efeitos colaterais, certo? Até que ao final do 3º ano, né, essa dose é em torno de 25 a 30 e a tendência é esses efeitos colaterais serem menores, certo? E em relação ao efeito colateral, isso é muito de cada paciente, né? Então, vale lembrar isso também. Tem paciente que coloca um método, que utiliza um método e não tem efeito colateral nenhum. Então, não é porque uma pessoa tem que necessariamente você vai ter, entendeu? E a gente fala em termos estatísticos, né? Então, o que é mais comum de ter? Mas, às vezes, tem paciente que coloca, não tem sintoma nenhum. Às vezes tem paciente que coloca e tem um efeito colateral mais exacerbado. Isso em relação a todos os métodos, certo? Então, isso é muito pessoal e varia de organismo para organismo. Em relação ao padrão de sangramento, isso é importante a gente falar em relação ao Implanon, que é o seguinte. Como que fica a minha menstruação depois que eu coloco? Todos os métodos, né, incluindo também já vou falar também sobre o padrão de sangramento do Mirena, né, que é o DIU de levonorgestrel. Todos os métodos de progesterona, quando você inicia o uso deles, você passa por um período de adaptação, que seria a adaptação do seu organismo à presença daquele hormônio, certo? Como eu disse, os métodos que têm progesterona, eles provocam uma atrofia, que seria uma
uma diminuição, né? Fica mais murchinha a camadinha interna do útero, que é o endométrio, que é onde é produzida as célulazinhas que saem na forma de menstruação. Então, se esses métodos fazem com que o endométrio fique mais murchinho, então quer dizer que eu vou ter uma diminuição do meu volume menstrual, do meu volume de sangue, certo? Isso no início, quando a gente acaba de colocar, né? Então, acabo de implantar ele no meu braço, ou acabo de colocar o meu DIU de levonorgestrel. Você pode ter no início, principalmente nos primeiros 30 dias, um sangramento mais chatinho. Então, às vezes você fica sangrando mais dias, em pequena quantidade ou até um volume maior. Com o passar do tempo, o organismo vai se adaptando e a gente vai notando uma melhora desse padrão de sangramento. Até que ao final do primeiro ano, 75% das pacientes que utilizam o Implanon consideram que tem um padrão de sangramento favorável, ou seja, eu estou feliz com a minha menstruação quando eu uso o Implanon. Cerca de 22% param de menstruar, 30% no período de 90 dias menstruam aproximadamente menos de 3 vezes e 20% menstruam em 90 dias cerca de 3 a 5 vezes, tá? Mas uma quantidade menor. Isso não vale para o início, tá? Então, quando a gente utiliza esses métodos, o início tem que ter um pouquinho de paciência, tanto para o Mirena quanto para o Implanon. O que é essa paciência? Deixar o organismo se adaptar até eu chegar no momento do padrão favorável, tá? Quando tá muito chato, a gente pode usar alguma medicação, algum método para tentar fazer com que isso não fique tão desagradável até o meu organismo se adaptar, né? Ou eu vou esperando, certo? Até o meu organismo adaptar e entendo que aquilo pode acontecer e que aí eu vou continuar aguardando até eu me adaptar. Se depois de 6 meses, que geralmente é o tempo que a gente espera de adaptação, eu não fiquei satisfeito com o meu padrão de sangramento, eu posso tentar algum método para melhorar ou trocar o método, certo? Em relação à inserção, então eu vou mostrar para vocês aqui como que é feita a inserção do Implanon. Então, como eu disse, ele é feito no antebraço, né? Então, a gente coloca no braço não dominante, fica embaixo da pele. Então, a inserção é feita no próprio consultório. Com o braço dobrado, a gente mede uma distância de mais ou menos 8 a 10 centímetros do cotovelo, tá? Esse seria o ponto onde eu inicio a inserção do dispositivo. E faço uma limpeza, né, local com algum agente antisséptico, faço a anestesia local com um anestésico local comum, isso no próprio consultório, tá, gente? É bem tranquila a colocação. E depois, utilizando aquele insertor que eu mostrei para vocês, eu tiro a capinha protetora, o Implanon tá lá dentro da agulha, tá? Eu vou com ele na pele e faço esse movimento para colocar ele logo embaixo da pele. E puxo a alavanquinha e quando eu puxo essa alavanquinha, ele sai. E o dispositivo fica embaixo da pele, certo? Depois disso, eu descarto esse material. Nas primeiras 24 horas, o ideal é a gente deixar o braço enfaixado, porque pode surgir alguns hematomas, né? Ficar meio roxinho. Não precisa de ponto, tá? E a gente tem o cartãozinho para o paciente guardar as informações de onde foi colocado e qual o braço que colocou e a data. Como que eu faço para ver, né, ele? Eu consigo facilmente sentir ele no toque, né? Então, quando eu encosto, né, no meu braço, eu consigo sentir a presença dele. E para retirar é simples, né? Faz uma anestesia local, também faz um pequeno piquezinho na pele e eu puxo ele, certo?
Então, o tempo máximo de uso é de 3 anos. Pronto, foi colocado. Bom, agora eu vou passar aqui. Lá no início. Certo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o DIU. Então, falando um pouquinho sobre o DIU, o que é DIU? DIU é uma sigla que significa dispositivo intrauterino, certo? Então, é um dispositivo em forma de T, em que eu coloco dentro da cavidade uterina e que libera algumas substâncias que atuam como para prevenir gravidez. Essa substância pode ser o cobre ou pode ser a progesterona, certo? Falando no DIU de cobre, né? Então, o DIU de cobre é esse dispositivozinho em formato de T, onde nas hastes dele eu tenho a presença do cobre e esse cobre vai sendo liberado aos pouquinhos dentro do útero, né? E a presença do cobre dentro do útero é tóxica para os espermatozoides e para o óvulo, né? Então, vale lembrar que o DIU de cobre ele é 0 hormônios, então ele não influencia na ovulação, a sua produção hormonal é normal, então não interfere na sua produção hormonal, então em metabolismo hormonal, produção de testosterona, libido, então tudo isso é mantido, né, com o uso do DIU de cobre. E aí, como que é o mecanismo de ação dele, né? Esse cobre, ele vai sendo liberado dentro do útero e é tóxico para os espermatozoides. Então, quando o espermatozoide vai subindo dentro do útero, ele morre. Ele não consegue sobreviver e morre, certo? E se o óvulo também chega até essa região, ele também é tóxico para o óvulo e não sobrevive, certo? Então, isso é a forma que o DIU de cobre faz com que você não engravide, certo? Devido à presença do cobre, e o cobre ele gera essa inflamação local, a gente tem alguns efeitos colaterais devido ao uso dele. Quais seriam esses efeitos colaterais? Por essa por essa irritação que ele provoca ali dentro do útero, as pacientes que utilizam DIU de cobre, elas observam, né, um aumento do sangramento. Esse aumento pode ser em quantidade de dias e na quantidade de sangue mesmo que sai, certo? Esse é o efeito colateral mais comum. E isso foi mais observado no início, que é o DIU de cobre clássico. Nós temos esse modelinho no formato de T, que tem 380 de cobre, tá, nas hastes dele, e que é o DIU clássico que dura 10 anos. Esse foi o primeiro DIU de cobre que foi lançado, certo? Então, ele é um método de longa duração, que você pode utilizar ele por até 10 anos e a eficácia é mantida. Só que por ter 380 de cobre, foi visto que esse efeito de aumento de sangramento era muito importante e muitas pacientes não se adaptavam, porque aumentava o sangramento, aumentava a cólica e era uma coisa que incomodava. Então, foi desenvolvido novos métodos para tentar minimizar esse efeito, certo? Um outro efeito do DIU de cobre seria a chance de expulsão. Assim como o DIU de levonorgestrel, toda vez que você coloca um dispositivo no útero, o útero pode entender que aquilo é um ser estranho e queira jogar para fora, né? Que é a expulsão. A taxa média de expulsão é em torno de 6%, tanto para cobre quanto para DIU de levonorgestrel. Essa taxa de 6% é um acumulado em torno de 5 anos, certo? Mas ela é maior no primeiro ano, tá? Então, geralmente, quando expulsa, a chance é maior de expulsar no primeiro ano. E quando uma mulher já expulsou o DIU de cobre ou o Implanon, o Mirena,
existe uma chance maior dela expulsar novamente se ela colocar, tá? Não é uma contraindicação. Então, por exemplo, eu já coloquei o DIU uma vez e eu expulsei. Eu não posso colocar novamente? Não, você pode colocar, mas você tem que estar ciente que no seu caso a chance de você expulsar novamente é maior, entendeu? Mas de toda forma a chance é baixa, né? É em torno de 6% em 5 anos, tá? Mas devido a essa capacidade, né, de ser expulso, de sair do útero ou de sair do lugar, é onde a gente encontra muito a falha do método, tanto do DIU de cobre quanto do Implanon, porque se ele está fora do lugar, a sua eficácia é diminuída, certo? E aí são os casos das pacientes que engravidam utilizando o DIU, tá? Mas vale lembrar que a chance é muito menor do que, por exemplo, com a pílula, tá? Se eu engravido usando o DIU, agora eu já estou falando lá na frente, mas vamos aproveitar, né? O que eu faço? Eu posso tirar esse DIU ou não? Né? Porque o neném fica dentro do útero e o DIU está lá dentro do útero, né? A presença do DIU dentro do útero aumenta a chance de trabalho de parto prematuro, de infecção e de aborto. Então, se a paciente engravida e o DIU está dentro do útero, o recomendado é tirar, certo? A gente tira se quando eu examino a paciente eu vejo o fiozinho do DIU, se esse fio é visível, eu posso tirar. Tá? Nos casos em que é retirado, mais 70% das gestações evoluem favoravelmente. Tá? Se eu não vejo o fio do DIU, aí paciência, a paciente vai levar a gestação até o final, sabendo que existe um risco maior de infecção, de trabalho de parto prematuro, essas coisas, entendeu? Bom, então, vamos lá, voltando, né? Falando sobre o DIU de cobre. Devido a essa chance de expulsão, alguns fabricantes bolaram, né, um modelinho em formato de ômega, tá? Para fazer, para tentar diminuir a chance de expulsão, que essas hastezinhas poderiam aderir melhor à superfície uterina e diminuir a chance dele sair do lugar, que é esse modelo no formato de ômega, que é o Comfort, tá? Nós temos 3 tipos. Nós temos o de cobre 250. Eu tenho um aqui para vocês verem. Não é o de 250. Esse aqui é o mini. Mas se vocês olharem, ele tem essa hastezinha toda especuladinha, né? E 250 seria porque ele tem 250 de cobre. Esse, no caso, ele dura 3 anos. Por ter menos cobre, a duração dele é menor. Só que por ter menos cobre, a chance dele de aumentar sangramento também é menor, certo? Então, muitas pacientes, às vezes que não querem usar por 10 anos, às vezes utilizam por um tempo menor e com menor chance de efeito colateral. Além disso, esse modelinho Comfort, a gente tem a opção de nesse modelinho com 375 de cobre, onde eu tenho essa dose de 375 e que dura 5 anos, tá? Então, pensando em DIU de cobre, a gente tem a opção de 10, de 3 e de 5 anos. Desse de cobre, a gente tem a opção do mini, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, que ele é petitinho. Qual que é a diferença dele? Todos os DIUs, de uma forma geral, eles podem ser colocados em pacientes que têm o tamanho do útero maior do que 6, tá? Se a paciente tem um útero menorzinho, menor do que 6, ela não poderia utilizar esses outros DIUs convencionais. Ela teria que usar um DIU menorzinho. Então, para pacientes com útero pequenininho, a gente tem, por exemplo, esse de cobre 375, que é esse titinho aqui. Tá? Então, enquanto os outros têm cerca de 3,5 centímetros de comprimento, assim, esse tem a 3 centímetros. Então, ele consegue caber, vamos dizer assim, né, dentro de um útero menor do que 6, tá? E aí eu vou contar algumas novidades que surgiram desses modelos menorzinhos.
E aí, continuando os DIUs de cobre, né, a gente tem o DIU de prata. O que é prata? Quer dizer que ele tem só prata? Não, ele é um DIU de cobre, que tem na sua haste cobre, mas que também, junto com o cobre, tem prata. A presença da prata faz com que a chance de oxidação desse cobre seja menor e, com isso, a eficácia seja maior, certo? Além disso, o que é a vantagem do de prata? As hastes deles são mais flexíveis e isso favorece a colocação, que seja uma colocação menos dolorosa, tá? Esse aqui é um modelinho do de prata, se vocês forem olhar aqui, ele tem o cobre, né? Então, na hastezinha dele aqui, a gente tem a presença do cobre, né? Vermelhinho, só que ele tem a prata junto, certo? Bom, quando a gente pensa em contraindicação ao DIU, isso foi uma das perguntas que fizeram. O DIU de cobre, geralmente ele tem baixa contraindicação. Por quê? Porque ele é um método que pode ser utilizado, por exemplo, para pacientes que já tiveram câncer de mama, porque ele é livre de hormônio. Então, qualquer outro dos métodos hormonais é contraindicado nesses casos. Né? Pacientes que já tiveram trombose e outras situações, sim, outras contraindicações aos métodos hormonais, o DIU de cobre, todos eles, pode ser utilizado. Além disso, o DIU de cobre, por ser livre de hormônio, ele é muito utilizado por atletas por não influenciar no metabolismo hormonal de testosterona, então não influencia no ganho de massa magra, tá? E o que seria uma contraindicação? Por exemplo, pacientes que têm mioma, que seriam nódulos, dentro da cavidade uterina. Essas pacientes, dentro da cavidade, que a gente chama de mioma submucoso, se tem a presença desses nódulos ou alguma deformidade na cavidade uterina, é contraindicada a colocação de DIU, tá? Tanto de cobre quanto o de prata, qualquer um desses, tá? O hormonal é contraindicado, certo? Bom, agora falando sobre o último método de longa duração, que é o DIU de levonorgestrel. Aqui a gente, até uma semana atrás, a gente tinha só a opção do Mirena, né? E então, recentemente, a gente teve, um pouco mais de uma semana, a gente teve o lançamento do Cailina, que também é um DIU de levonorgestrel. Como que esses dois métodos agem? Eles liberam o levonorgestrel, que é uma progesterona, então é um método hormonal dentro da cavidade uterina, e a liberação desse hormônio, como aqueles outros métodos que também têm progesterona, a liberação desse hormônio faz com que haja um aumento da espessura do muco cervical, dificultando a subida do espermatozoide. Além disso, faz uma atrofia do endométrio, que é a camadinha interna do útero, e diminui, né, dificulta, né, a migração pelas trompas do espermatozoide e do óvulo, tá? Questão, o Mirena, e o Cailina, né, o DIU de levonorgestrel, ele não inibe a ovulação, tá? Apenas em 20% das pacientes, ou seja, 2 em cada 10 mulheres que utilizam esse método, possuem um bloqueio hormonal. Então, a paciente continua ovulando normalmente, certo? Então, a sua produção hormonal, presença de TPM, tudo continua normal, certo? Produção também de massa magra, essas coisas tudo continua normal. O método de prevenção é mais local, tá? Qual que é a diferença entre o Mirena e o Cailina, né? Então, o Mirena foi lançado lá no ano 2000 e o Cailina agora em 2020. A dose hormonal presente no Mirena é um pouco maior, cerca de 52 miligramas de levonorgestrel. No Cailina, a gente já tem 19,5, ou seja, a quantidade de hormônio é menor, certo? Além do que a quantidade de hormônio que é liberado por dia também é menor. No Mirena, é cerca de 20 microgramas por dia. No Cailina, é em torno de 12,6 microgramas por dia, tá? Como eu disse lá atrás, os efeitos colaterais são muito relacionados com dose, né? Então, a gente entende que se o método tem mais baixa dose,
eu teria menos efeitos colaterais, que seriam aqueles que eu já disse sobre acne, às vezes manchinha na pele, queda de cabelo, dor de cabeça, esses efeitos colaterais. Então, se a dose é menor, em teoria, eu teria menos desses efeitos, certo? Outra vantagem, assim, outra diferença, vamos dizer assim, do Kyleena em relação ao Mirena é o seu tamanho. Aqui eu estou com os dois. Esse daqui é o Mirena, tá? Então, é um dispositivozinho em formato de T, tá? Vermelhinho aqui. E eu tenho esse outro aqui, que é o Kyleena, tá? Então, esse verdinho, tá? Se vocês observarem, aqui às vezes é difícil de comparar, mas o Mirena, ele é maior do que o Kyleena. Aqui é difícil de comparar, acho que tá difícil de ver. Mas, de uma forma geral, o Mirena, ele é maior do que o Kyleena. Então, o Mirena, ele tem a distância entre essas duas hastes é 3,2 centímetros e essa distância é também 3,2. O Kyleena, essa distância é 2,8 e essa daqui é 3. Então, como ele é menorzinho, ele também pode ser inserido em pacientes que têm útero menor do que 6. Ou seja, não é só para essas pacientes, que fique bem claro, ele pode ser inserido em úteros de qualquer tamanho, mas o Mirena não pode ser inserido em pacientes que têm útero pequenininho. Muitas vezes, pacientes adolescentes que nunca tiveram filhos, às vezes o útero é pequenininho, aí você tem a opção do Kyleena, certo? Além disso, o tubo de inserção do Kyleena é mais fininho. Isso faz com que, durante a colocação, que muitas vezes a gente faz no consultório, e às vezes a paciente sente um desconforto durante a colocação, como o tubo de inserção é mais fininho, aqui também, às vezes pela câmera é difícil vocês verem a diferença, mas o diâmetro do tubinho de inserção do Mirena é cerca de 4,4 milímetros e esse diâmetro do Kyleena é 3,8, então é mais fininho. Então, na hora que eu vou colocar, incomoda menos, tá? Eu vou falar um pouquinho da colocação, aí vocês vão entender por que incomoda menos. Em questão de padrão de sangramento, a gente tem que, como eu disse lá do Implanon e os métodos de progesterona, como eles provocam uma atrofia, né, uma diminuição da camadinha interna do útero, uma atrofia dessas células, a gente tem uma diminuição de sangramento. Às vezes não logo depois que a gente coloca, mas depois dos 6 meses, né, depois da fase de adaptação. Ao final do primeiro ano, né, então foi feito esse estudo e foi visto que 65% das mulheres que usam Mirena pararam de menstruar, mas 32% aproximadamente continuaram menstruando, mas com um padrão favorável, ou seja, menstruando menos de 7 dias e com um volume menor, tá? Com o Kyleena, essa quantidade é semelhante, tá? Apesar da dose ser menor, mas o padrão de sangramento é semelhante, tá? Então eu vou colocar Mirena porque eu não quero menstruar. Não, não é bem assim, entendeu? Por quê? Porque tem uma parcela aí das pacientes que continuam menstruando, entendeu? Uma questão aqui, o Mirena, ele é utilizado também para controle de sangramento e não só para métodos para contracepção. Então, por exemplo, aquela paciente que sangra muito, hemorragias, isso o Mirena ele ajuda a tratar, entendeu? Não só prevenir gravidez. O Kyleena é para anticoncepção, certo? Bom, como que a gente faz a inserção do DIU? Né? Então, primeiramente, essa inserção ela pode ser feita no consultório ou no centro cirúrgico, tomando um remedinho para dormir, caso a paciente assim deseje, tá? A paciente tem que ser colocada na posição ginecológica. A gente passa um aparelhinho, um biquinho de pato para abrir as paredes vaginais e eu conseguir enxergar lá no fundo da vagina o colo do útero. Faço a limpeza com um material antisséptico desse colo do útero para prevenir infecção e eu também tenho que examinar para ver se essa paciente não tem alguma infecção que possa
complicar depois da inserção, né? Então, faço a limpeza, depois eu venho com uma pinça, que a gente dá uma pinçadinha no colo do útero. Nesse momento, a paciente pode sentir uma leve cólica abdominal, como se fosse uma pontadinha na barriga, tá? O uso de algum anti-inflamatório, algum remedinho antes da inserção pode aliviar. Passa uma reguinha pelo útero, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse modelinho aqui que eu vou mostrando também para vocês. Então, eu tenho aqui o útero e eu tenho uma reguinha, tá? Ela tem a marcação dos centímetros. Eu venho aqui, passo pelo canal do colo do útero e eu tenho que medir esse tamanho. Quando eu falo que, por exemplo, os DIUs, de uma forma geral, tem que ser para tamanhos maiores do que 6, tem que ser essa medida com a reguinha, e não só a medida, e não a medida do ultrassom, certo? Se essa medida dá mais do que 6, eu posso colocar, por exemplo, o Mirena e a DIU de cobre, por exemplo. Se dá menor do que 6, aí eu tenho a opção desses DIUs voltados para úteros pequenos, como o Cailina, o DIU de cobre, o Mini, né, o Comfort Mini, e a outra novidade que eu falei é que lançaram o DIU de prata Mini, tá? Que eu esqueci de falar quando eu falei do DIU de prata. Então, a gente tem agora o DIU de prata para úteros pequenininhos, tá? E aí, então, eu faço essa medida. Na hora que eu tô passando essa reguinha, às vezes a paciente sente um incômodo também, que seria uma cólica, tá? Depois que eu faço a medida, eu vou ajustar. Então, por exemplo, eu olhei na minha reguinha que o útero da paciente tem um tamanho de 7. Então, eu venho aqui na minha reguinha da inserção e coloco 7, certo? Para eu saber que esse útero tem 7. E aí, depois eu venho com o insertor, que os DIUs eles já vem com o tubinho de inserir. Eu venho, vou introduzindo através do canal e faço a liberação do DIU lá dentro, certo? Depois que esse DIU é liberado, aí eu vou retraindo o insertor. Aqui no caso fica um pouquinho mais difícil, porque o material é molinho, né? Mas aí ele fica lá dentro do útero, certo? E o fiozinho fica para fora, tá? Do colo do útero. Esse fiozinho é um fiozinho bem molinho, que não atrapalha na relação, e eu corto ele mais ou menos a 2 centímetros. Por quê? Porque quando eu for tirar o DIU, eu simplesmente vou puxar esse fiozinho, certo? Então, o DIU tá lá dentro, eu vou segurar o fiozinho e vou puxar e ele sai, certo? A retirada é bem mais rápida do que a colocação e causa menos incômodo. Então, eu corto o fio, deixo ele para fora e para remover é só tirar, certo? Bom, muita coisa, né? Agora, então já falei um pouquinho de todos os métodos e agora eu vou falar algumas dúvidas vocês deixaram nas redes sociais. Algumas eu já fui falando ao longo da nossa transmissão, então eu vou até pular aqui. Mas essas foram algumas dúvidas que vocês me deixaram e que eu vou responder agora. E depois eu vou pegar as dúvidas que vocês deixaram agora, durante a transmissão, e vou responder, certo? Então, só mais alguns minutinhos para a gente tirar essas dúvidas, ok? Então, o DIU pode sair do lugar? Como eu disse, pode, tá? Essa chance de sair do lugar é maior no primeiro ano. E a gente tem que depois que eu coloco o DIU, eu tenho que fazer um ultrassom. A gente pede esse ultrassom em torno depois de 30 dias da colocação para checar que esse DIU está na posição correta, né? E que a paciente tenha essa eficácia garantida, né? E depois que a gente checa esse posicionamento após a colocação, a gente faz um ultrassom uma vez por ano para checar o posicionamento, assim como na consulta ginecológica. Quando eu examino a paciente, eu vejo que o DIU, o fiozinho do DIU está lá, eu sei que o DIU está lá dentro do útero, certo? Se o DIU eu não vejo, então eu tenho que fazer um ultrassom para saber se esse DIU, o fiozinho, encolheu lá para dentro ou se o DIU saiu, certo? E aí a eficácia não está garantida, tá? Então, eu já disse que quem já teve expulsão tem maior chance de ter, mas não é uma contraindicação a colocação de um novo DIU, tá? Em relação a qual método tem menos efeito colateral,
Isso varia muito, porque assim, por exemplo, se a gente pensa no DIU de cobre, ele tem menos efeito colateral em relação a hormônios, mas ele tem um efeito colateral de aumento de sangramento e de cólica. Então, se é uma paciente que quer se ver livre do efeito hormonal no organismo dela, ela é uma candidata ao DIU de cobre. Mas se ela menstrua muito, já fica sem usar nenhum método, ela menstrua 7 dias no mês, fica fluxo intenso, pode ser que ela não se adapte ao DIU de cobre, porque ele pode aumentar esse sangramento, entendeu? De uma forma geral, os métodos de longa duração eles têm menos efeitos colaterais do que os outros métodos hormonais, né?